Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name. Em outras palavras, sabemos que o sol faz as plantações crescerem. Mas o profeta lhes disse, é porque você esquecestes de Deus. É por isso que as vossas plantações não crescem. Mas eles adoravam Baal. Diziam que adorariam, fariam ofertas a ele. Agora, se Baal é um Deus redondo, agora entendam isto, palavra por palavra, e entenderão o resto, o final desta mensagem. Deus era um Deus redondo, um Deus sol. Eles tinham enormes placas de latão que refletiam o sol e pareciam fogo. E então, o pão que Jeremias disse aqui que as mulheres coziam estes bolos a Baal, e eram feitos redondos como o sol. Bem, então eram postos sobre o altar pagão, para a comunhão. E feitos redondos como o sol ou como a lua, porque era o Deus Sol ou o Deus Lua. O Baalim era, que dissemos, é o Deus de toda fertilidade, faz tudo crescer. Agora, a igreja primitiva se deparou com isso quando chegou a Roma. E é dito e crido pela Igreja Romana, ou pela Igreja hoje, ou pela Igreja Católica Romana, a qual é chamada católica. Todos somos católicos. Nós somos a Igreja Católica. Somos a Católica Apostólica. Católica significa universal. E somos a Igreja Universal da Fé Apostólica. Sim, Senhor. Há uma diferença entre as duas igrejas. Uma delas era católica, universal, apostólica. A outra era católica romana. E foi dito que Pedro, ou creem que Pedro estabeleceu a igreja romana. Quero a Escritura. Quero um lugar em que se possa dizer que Pedro alguma vez esteve em Roma, sob quaisquer condições. Como a igreja romana disse que ele esteve lá de 41 a 46. E justo naquela época, Cláudio era imperador em Roma, o qual fez todos os judeus partirem. Leia Atos, capítulo 18, e verá que Paulo, quando foi a Éfeso, encontrou Áquila e Priscila, que de fato eram judeus, e foram expulsos na época da perseguição, e estavam aqui na Palestina de novo, pois Cláudio ordenou que todos os judeus partissem, tanto cristãos quanto ortodoxos. Áquila e Priscila estabeleceram uma igreja em Roma e tiveram de partir devido à ascensão de Cláudio, que tirou toda a igreja, ou os cristãos e todos os judeus de Roma. Agora, Pedro, sendo o bispo da igreja, e posso lhes mostrar a Escritura que até pelo menos por uns 70 anos, Pedro nunca esteve fora da Palestina. Bem na Escritura. E vocês dizem que Pedro foi assassinado em Roma e Paulo foi decapitado em Roma. Isso é dogma. Li todos os martirológios que pude achar. E nenhum deles declara que Pedro ou Paulo, qualquer dos dois, foi morto em Roma.
dos mais antigos martirológios autênticos que podemos ler, nenhum deles diz nada sobre isso. Ele não foi. É um dogma. Estou aqui para desmascarar o paganismo. Assim, vamos fazer isso pela ajuda do Senhor e da sua palavra. Vejam, mostrar-lhes como a igreja é. Vocês condenam os católicos, mas esperem um pouquinho. Agora, vemos que depois que Áquila e Priscila, conforme a Escritura, foram tirados de Roma, a pequena igreja foi deixada como órfã. Tudo o que havia lá eram pagãos convertidos que passaram para a igreja cristã romana, a igreja primitiva que Áquila e Priscila e outro casal haviam fundado esta igreja e a nutriram. Então vemos que assim que partiram, eles constituíram seus próprios bispos e pegaram sua própria doutrina. E então adotaram para achar favor com o imperador Constantino e os que vieram depois, para achar favor, pois tinham de conseguir membros lá para participar da política da nação. Trouxeram membros da igreja e aceitavam-no só com base em confissão perfeita, não sabendo mais sobre Deus do que algumas destas pessoas que temos hoje nos Estados Unidos, só como uma confissão de fé, o que foi muito eles professarem a Cristo, outro Deus além de seu próprio Deus. E aí adotaram cerimônias pagãs na constituição da sua igreja. Agora, o sacerdote romano, então, adotaram isto ao tomar e preparar a comunhão. A primeira coisa que surgiu foi o preparo da comunhão. Em vez de um pão partido, como o corpo de Cristo, eles o fizeram redondo como o sol ou a lua. E até hoje, ainda é redondo. Claro, ainda é uma hóstia redonda e não um pedaço partido do seu corpo. É redonda e lisa. Os sacerdotes romanos hoje colocam esta hóstia redonda no altar e a chamam o corpo literal de Cristo. Agora, há uma grande divergência entre alguns destes episcopais de alto nível e assim por diante. E a Igreja Católica sobre esse assunto, se é o corpo literal ou representa o corpo. A Católica Romana diz é o corpo literal, porque aquele era o corpo literal de Baal, o Deus Sol, que se refletia naquele pedaço de latão e o faziam redondo. Nenhuma mesa cristã tem pão redondo nela. Então queriam virar o rosto para o leste e tal, como faziam na adoração pagã, e introduzir mulheres e assim por diante, como sempre fizeram, como os pagãos, a deusa e assim por diante. Agora, tiraram Astarte e puseram Maria, fizeram-na a rainha do céu, tiraram Júpiter e puseram Pedro, e tiveram de criar um dogma. Para fazer isso, Quando Áquila e Priscila retornaram após 13 anos de reinado de Cláudio, então, quando voltaram, acharam sua igreja completamente entregue à idolatria. Mas havia crescido e ficado enorme. Para fazer isso, tiveram de tirar completamente a Bíblia. Agora, sou irlandês, tenho o que chamam fatos da nossa fé, que pertence somente ao sacerdote e assim por diante, e sei disso. Com entrevistas com sacerdotes. O sacerdote não vai debater a Bíblia com você. A Bíblia é só mais um livro para ele. Quando este bispo Sheen aqui disse, faz uns 2 anos, que qualquer um que tentasse crer na Bíblia era como andar por águas lamacentas. Eles não creem nela. Começaram lá e disseram, Deus está em sua igreja, não em sua palavra. Este sacerdote aqui na estrada, que veio recentemente para a entrevista aqui do Sagrado Coração, me disse, esta igreja, Estrada Acima, esqueci qual é, acho que se chama Sagrado Coração. Ele veio me perguntar sobre o batismo. Mary Elizabeth Fraser, que havia se desviado e voltado a ser católica. Ele disse, o senhor a batizou? Eu disse, sim. Disse, como a batizou? Eu disse, em batismo cristão. Ele disse, o que quer dizer? Eu disse, só há um batismo cristão.
Ele disse, que quer dizer por imersão? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o senhor a imergiu então em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Eu disse, isso não é batismo cristão. Eu disse, o batismo cristão é imergir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele anotou. Disse, o senhor prestaria juramento também, ou esta declaração ao bispo? Eu disse, se ele não pode acreditar na minha palavra, que fique sem ela. Eu disse, não juro por nada. Estão vendo? E ele disse, e eu disse, não para ser arrogante, senhor, mas sei que a Bíblia disse, não jureis pelos céus ou pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e assim é tal. Não devemos fazer isso. Ele disse, estranho, a Igreja Católica batizava assim. Eu disse, quando? Quando? Estão vendo? Mas eles dizem que faziam isso. Porque, francamente, eles eram, e todos éramos um no princípio. E a origem vem do Pentecostes. Esse foi o princípio da primeira igreja em qualquer parte. Qualquer um pode falar sobre isso. A igreja cristã começou no Pentecostes, com uma experiência pentecostal, povo pentecostal, batismo pentecostal. Tudo veio da igreja original no Pentecostes. Agora, notem. Agora, vemos então que tiveram de se afastar do ensino bíblico. Para ter estas coisas, para agradar os imperadores e assim por diante, para admitir os pagãos. Agora vejam, Pedro era judeu, está certo? Poderiam imaginar São Pedro adotando a ideia de erigir ídolos numa igreja? Um judeu a quem era proibido até olhar para um ídolo? Poderiam imaginá-lo fazendo algo assim? Pedro não. Poderiam imaginá-lo dizendo, todos os meus escritos lá atrás no princípio estavam todos errados. Vou descartá-los agora. Vou viver como um espírito nesta igreja romana e vou adotar... Bem, seria um homem mudado. Portanto, para fazer isso, tiveram de criar um dogma de que Pedro foi sepultado na igreja e deixou todos os mandamentos com eles, e que eles eram a igreja católica original. Eles não são. Não há escritura, não há história, nem nada para provar isso, nada mesmo. Eles não foram. E aquele sacerdote pagão da primeira igreja romana é exatamente como o mesmo de hoje. Eles creem que aquele pão é o corpo de Cristo, que de algum modo Cristo desce e entra naquele pedaço de pão no altar que os camundongos levarão embora de noite. Estão vendo? Creem. E é por isso que os católicos creem que se deve ir à igreja para adorar, porque Deus está naquela igreja. É por isso que se inclinam e fazem o sinal da cruz nas imediações da igreja, porque aquele pedaço de pão é Deus. Não passa de uma representação de um Deus Sol Baalim. De modo algum há escritura para isso. Sim, aquela hóstia redonda no altar. Agora, portanto, eles não aceitaram o ensino cristão que Irineu, Policarpo e aqueles irmãos primitivos, Paulo. Vemos que o discípulo mais velho que viveu por mais tempo, foi João. Ele ficou exilado por 3 anos em Patmos porque tinha uma escola. Estava transmitindo, ou pondo em ordem a palavra de Deus, juntando-a às epístolas. Acharam ele e seus estudiosos fazendo isso, e o excomungaram por 3 anos. Depois da morte do imperador, ele foi trazido de volta, e então escreveu o livro de Apocalipse. E discutir sobre Deus em sua igreja ou Deus em sua palavra. A Bíblia disse que a palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Além disso, qualquer ensino de qualquer igreja, quer seja batista, presbiteriana, metodista, pentecostal ou o que seja, que não fique letra por letra com esta Bíblia, está errado. Porque João disse na ilha de Patmos, o Espírito Santo, ou Cristo falando a ele, disse isto: se alguém tirar qualquer coisa disto, ou acrescentar alguma coisa a ela, assim, como você vai acrescentar estes símbolos pagãos de adoração de ídolos, fazendo 3 deuses de um?
E todos estes outros assuntos pagãos, sendo que a igreja primitiva nunca ensinou e era contra isso. O concílio de Niceia, se ele era 3 substâncias ou uma substância, o grande debate, aqueles mártires chegaram lá, alguns deles com um indivíduo, o bispo, pregadores pentecostais, por impor as mãos nos enfermos, punham uma barra em seus braços e puxavam seus braços para trás, assim, outros de pé, onde pegavam uma espada e arrancavam seus olhos. Parecia um bando de mártires que defendiam esta palavra. Aleluia! Eles misturaram seus sangue com o dos profetas do passado. Esta palavra, irmão, é a palavra de Deus. Quando estes pagãos se converteram, trouxeram esses símbolos para o cristianismo. Já não podem usar a Bíblia, porque a Bíblia desmascara isso. E hoje em dia lhe dirão que não creem nela. Dizem, está bem, mas a igreja é a palavra suprema. Bem, vemos o mesmo com os pentecostais. Não condenem os católicos quando somos culpados como eles, os metodistas, batistas e cada um deles. Vocês, metodistas, tão santos, então por que mataram Joseph Smith? Estes são os Estados Unidos e o direito de adorar. Não creio no que Joseph Smith disse, mas vocês não tinham direito de matá-lo. Isso mesmo! O Mormon. Vocês, batistas, quantos vocês encobriram? O resto de vocês? E pentecostais, tão culpados quanto os demais, tornam-se presunçosos e um monte de hipocrisia. E em vez da humildade e do poder do Espírito, vocês têm a palavra sem o Espírito. E causam mais dano do que se fossem como os demais. De volta às suas cerimônias pagãs, com todo tipo de ideias trinitarianas e tantas outras coisas. Vocês não podem provar isso pela palavra. A palavra é contra isso. Quão lamentável! Quão lamentável! Assim, quando formaram a primeira igreja de Roma, o cristianismo, tiveram de descartar a Bíblia. E para adotar estas cerimônias, para fazê-lo, tiveram de ter algum tipo de base. Portanto, disseram, Pedro foi o primeiro Papa de Roma. E ainda permanece assim, dizem. Bem, digamos que ele foi. Será que Pedro voltaria atrás nas palavras de Pentecostes? Poderiam imaginar um judeu pondo ídolos? E quando posso lhes provar pela palavra escrita da Bíblia exatamente os dias e anos que Pedro nunca deixou a Palestina, exceto uma vez, e foi para a Babilônia junto ao rio Eufrates. Nunca esteve em Roma. Pelas Escrituras, assim diz o Senhor. É tudo uma ideia pagã. Agora vamos trazer isso ao protestantismo. Veja o Pentecostes, sem tirar a palavra. Fique com essa palavra e estará sempre certo. Saia dessa palavra e ficará sem rumo. Aqui, faz um tempo, numa grande reunião com uma grande escola pentecostal, uma mulher se levantou falando em línguas e interrompeu o apelo ao altar. E aquela noite, quando voltei, Billy se encontrou comigo lá fora e disse, sabe de uma coisa? Aquela mulher disse que tinha outra mensagem que ia entregar esta noite. E olhei para a mulher, cabelo curto, com um vestido tão justo que parecia que se espremeu toda para entrar nele, sentada lá arrumando o cabelo, puxando as meias para cima. Eu sabia que ela ia se levantar. E se levantou e eu disse, sente-se. Ela simplesmente continuou. Eu disse, está me ouvindo? Sente-se! Oh, que coisa! Quando saí aquela noite, havia 4 ou 5 daqueles sujeitos lá com ela que se encontraram comigo e disseram, o Senhor entristeceu o espírito. Eu disse, qualquer espírito que eu entristeça com a palavra de Deus deve ser entristecido. Eu disse, a Bíblia não disse que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta? Se ela está testificando, sendo que profecia falar em línguas é profecia, se for interpretado, eu disse, então, que espere até eu terminar, então pode falar. Ele disse, mas o Senhor está ensinando a palavra. Eu disse, é isso que estou defendendo. Ele disse, ela tinha algo fresco e novo do céu, algo diferente disso.
Se isso não é voltar ao catolicismo romano, não sei o que é. Que a palavra de todo homem seja mentira, e todo espírito seja mentira, e a palavra de Deus seja a verdade. A palavra de Deus primeiro. O que há hoje é que tem tantas revelações e coisas falsas. É se prostrar lá e abrir o coração a demônios, em vez de ficar com a palavra de Deus. É aí que está o problema. É isso. Pessoas honestas, sinceras, boas pessoas, mas não aceitam que lhes diga nada. Bem, nós cremos nisto, como povo pentecostal. Nós cremos nisto, como povo batista. Eu creio nisto porque é a palavra de Deus. Desafio qualquer um a me corrigir nisto. Estão vendo? Isso mesmo. Esta é a palavra. Fiquem com isto. Isto é verdade. Assim, formaram a primeira igreja católica romana. E em vez de chamarem a ele de bispo, como sempre o chamaram, agora o chamam de padre. Ainda chamam. E dizem aqui, vocês têm de admitir que esta hóstia é o corpo de Cristo. E neste caso, o sacerdote é um Deus, pois Deus é obrigado a obedecer à voz do sacerdote. Que transforma essa hóstia no corpo literal de Cristo. E então, homens inteligentes, deixam que lhes enfiem isso goela abaixo. Oh, que coisa! Oh, como... Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros bispos, ficaram com a palavra. Eles se posicionaram naquele mesmo concílio de Nicéia, permaneceram fiéis àquela palavra lá. Sim, Senhor. Eles vieram como mártires, tudo mais, mas ficaram com aquela palavra. Não queriam nenhuma idolatria. E quero que alguém me mostre onde São Patrício foi católico romano. Não existe isso. Ele protestou contra aquela igreja romana. Era sobrinho de São Martim. Estava lendo aqui em uma mulher que escreveu Hazeltine, senhora Hazeltine, extratos do concílio de Nicéia, disse que foi à ficha em Oxford ver a ficha pegar a vida de São Martinho. E este indivíduo disse, mas ele não foi canonizado pela igreja romana. Certamente que não. Ele protestou contra. E São Patrício também. O homem que ficou com a palavra de Deus e criou suas próprias escolas. Eles se afastaram daquele tipo de coisas. Agora vemos que assim é hoje. A igreja romana continua com seu mesmo pão redondo, crendo que Cristo desce e entra. E escutem, sabiam que o sacerdote bebe o vinho? Quando devem tomá-lo uns com os outros. Ele passou o cálice uns aos outros. Mas na forma pagã, o sacerdote bebe o vinho. Estão vendo? Vocês ainda... É tudo pagão. Exatamente. Eles não se importam. Dizem-lhe, não vou falar com você sobre a Bíblia. Aquele ministro ou sacerdote me disse, Senhor Branham, o senhor está tentando falar sobre uma Bíblia? Eu estou falando sobre uma igreja. Eu disse, Deus é a palavra. Certo. Agora, muito bem. Vemos nisto até hoje que é por isso que o católico romano tem de ir à igreja para adorar. Eles são ensinados que Deus está nesta hóstia redonda, a hóstia no tabernáculo. Estão vendo? Não podem ver que isso é pagão? Claro que é. Não podem ver que pessoas que adotam qualquer coisa contrária a esta palavra são do mesmo grupo? A Bíblia, em Apocalipse 17, não chamou a Igreja Católica de meretriz? Não chamou os protestantes de mãe que ela era a mãe de prostitutas? A mesma coisa. Ela distribui doutrina do seu cálice da imundícia, da abominação de suas fornicações, sujeira e imundícia, a invenção de meros homens, em vez da palavra do Deus vivo, que é verdadeira e inadulterada. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. É a minha oração. Irineu disse... Escrevi uma nota aqui do que ele disse. Disse, a palavra de Deus é como uma fina coleção de joias lindas e grandes que foram colocadas para formar uma estátua de um rei grande e poderoso. Mas, disse,
credos, dogmas, denominações. Tiram aquelas lindas joias e fazem disso a forma de um cão. E enganam o ignorante da palavra. Fazem isso para corromper os caminhos de Deus e trazer opróbrio sobre isto. Aleluia! Quando tenta fazer a palavra de Deus dizer algo para se enquadrar em sua organização, você está tirando as joias do corpo do grande rei e fazendo disso uma imagem de cão, ou de uma raposa, ou de um porco, ou algo assim. E engana o ignorante da palavra. Aleluia! Há alguns que têm o Espírito de Deus que tomam posição pela palavra encarnada. Deus, aumenta nossos membros. A palavra, nada além da palavra. Tome essa palavra, onde Jesus disse ali, todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Onde disse, batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, eles tomam Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses, tomam todos os tipos de dogmas e inventam todos os tipos de coisas e aspersão em vez de imersão. Tudo. Fazem disso algum tipo de espojadouro feito pelo homem, em vez de colocar na joia, no grande rei, Cristo. Oh, aleluia! É Deus encarnado, Cristo. Eles corrompem os caminhos de Deus, deixam as pessoas se juntarem à igreja, mulheres com cabelo cortado, usando maquiagem, com vestidos de aparência escandalosa. Homens tão efeminados que deixam uma mulher conduzi-los por aí pela orelha. Vêm à igreja e fazem jogos de azar e todos os tipos de coisas corruptas. E pregadores, e assim vai, nas margens, com mulheres nuas de roupa de banho, indo nadar, fumando cigarro e chamando-se de servos de Deus, quando este templo é um templo santo, dedicado a Deus, não à imundícia do mundo. É verdade. Mas tomaram as joias de Deus e fizeram disso um porco, ou uma raposa, ou um cão, ou uma doninha, ou algo assim. E alimentam com isso os sem instrução, os ignorantes. Obrigado, Doc. Eu tinha um lenço aqui, mas não pensei em usá-lo. Sim, é o que fazem. Irineu estava tão certo. O que Deus pensa de tudo isso? É como tentaram dizer, isso não importa para ele. Importa sim para ele. Está importando. Por que ele disse a Jeremias as coisas que disse então? Por que ele disse isso? Importa sim. Deus tem uma maneira. E se Moisés dissesse, tirarei o chapéu em vez dos sapatos? Ele nunca teria a visão. Você tem de vir da maneira de Deus. Deus tem uma maneira. Há tanto que poderíamos dizer, vamos abrir só em uma escritura aqui. Tenho muitas delas anotadas. Vamos abrir em Números 25, só por um minuto. Números 25. Veremos se importa para Deus ou não. Vejamos se importa se estes credos, dogmas e assim por diante importam. Ele é um Deus bom, ele ignora tudo. Não ignora! Ele estica uma linha e passa um prumo, e você tem de chegar a isso. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Escutem! Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não admira que ele tenha dito, não ores por esse tipo de gente. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Matem cada um deles. Deus quer ser Deus, e se não for Deus, não vai ser o segundo lugar.
Ele não tem de deixar Baal, e algum dogma feito pelo homem, e alguma teoria de algum homem, ou alguma ideia de um credo, ou alguma ideia de uma denominação, ficar no seu caminho. Ele é Deus, e mesmo destas pedras, ele pode levantar filhos a Abraão. Ele não tem de ter as denominações de vocês, não tem de ter suas grandes sociedades e suas escolas e coisas tais. Ele toma o que pode pegar em sua mão, que nada é, sopra o fôlego da vida nele e se torna algo que o sirva. É o que o torna Deus. Claro que importa para Deus. Você diz, não importa. Importa sim, claro que importa. Papa Leão, o Grande, reinou de 440 até 461. Ele achou que estava fazendo exatamente o que era certo. Entrou na igreja, antes dele foi Vítor, e ele também foi um traidor. Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love him? Amen. Is he coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Do you love him? Amen.